No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Nos estúdios da Rádio Tabajara são precisamente 14 horas e 2 minutos e agora estamos iniciando o programa Alô Comunidade, um programa que é temático, que trata das questões das comunidades, das rádios comunitárias e de toda a questão que envolve a difusão comunitária, aqui direto da Rádio Tabajara, que fica próximo da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, uma das maiores universidades do Brasil. Hoje eu sou Beto Palhano e hoje aqui estamos eu e o Marcos Veloso, já que o companheiro Dalmo Oliveira e o companheiro Fábio Moza se encontram em Souza, no estado da Paraíba, lá no sertão. Inclusive vão entrar em contato conosco daqui a pouco para sintonizar, informar como está o evento que eles participam lá na cidade de Souza. Marcos Veloso. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tabajara e, como diz o nosso amigo Beto Palhano, especialmente ao pessoal do Alô Comunidade. Boa tarde, Maurício, e boa tarde ao nosso amigo Fábio Moza e Dalmo Oliveira, que se encontram lá na cidade de Souza, participando da 3ª Conferência Estadual de Cultura da Paraíba. E logo mais eles vão dar flashes ao vivo lá da cidade de Sorriso. Vou mandar um alô aqui para Dona Hilda Palhano, para Vitor Palhano, que se encontra lá na minha residência hoje, e para o Mega Foto Estúdio Digital Revelação em uma Hora, que situa-se na rua Fernando Pessoa, 46 Centro, fone 8332811945, na cidade de Itabaiana. O Mega Foto é uma empresa de Cíntia Palhano, Cíntia Palhano. Já começando com alguma notícia sobre rádio comunitária, a gente vai começar logo um aqui. Quase 50 anos depois do golpe que derrubou João Goulart, a Rede Globo assumiu publicamente ter apoiado a manobra. O reconhecimento veio por meio de um edital publicado no site do jornal O Globo em 31 de agosto e lido 2 dias depois no Jornal Nacional. A lembrança é sempre um incômodo. Prosseguindo o programa, nós estamos sendo retransmitido do Alô Comunidade pelas rádios comunitárias Diversidade do Jardim Veneza, Alquimista de Monsenhor Mussumagro, a voz popular da cidade, da comunidade São Rafael, Casa Branca de Bahia e Independência de Timbó. Eu quero mandar aqui um alô para Ana Ceci, Maxwell Ribeiro e Kaline Ribeiro, que se encontram no Valentina Figueiredo. Quero mandar um alô também para a ativista Juliana, da Associação Juventude em Ação do Timbó. Daniel, da comunidade São Rafael, que fica aqui bem próximo da Rádio Tabajara. Marcos, da comunidade Casa Branca em Bahia. E Nina, da comunidade de Mandacaru. Me desculpe aí a interrupção, o celular ligou. A lembrança é sempre um incômodo para o jornal, não há como refutá-la. É história, afirma o texto.
como justificativa para amparar a ação dos militares que culminou com o início da ditadura civil-militar, que reinou entre 1964 e 1984, a Rede Globo alega temor de um outro golpe a ser desfechado pelo presidente João Goulart, com amplo apoio de sindicatos. De acordo com o jornal, naquele contexto, o golpe chamado Revolução, termo adotado pela Globo durante muito tempo, era visto pelo jornal como a única alternativa para manter no Brasil uma democracia. O editorial teve grande repercussão na internet, sobretudo nas redes sociais. Os internautas, em geral, criticavam a demora para o reconhecimento do erro e questionavam os motivos que levaram a emissora a assumi-lo. Do movimento de rádio comunitária desmente senador Vital do Rego. Em nota à imprensa, o senador Vital do Rego anunciou nesta sexta-feira a relação de mais de 16 municípios paraibanos que, graças à sua articulação, tiveram abertos seus avisos de habilitação para rádios comunitárias na Paraíba. Nas redes sociais, o coordenador executivo da Associação Brasileira de Rádio Comunitária, José Soter, desmentiu o senador. Ele não tem qualquer ação em prol das rádios comunitárias e esse aviso de habilitação, que é o 9, não tem nenhuma ingerência e responsabilidade do parlamentar, afirmou Soter. Acrescentando, só um minutinho, acrescentando que os verdadeiros responsáveis por essas conquistas são os companheiros e companheiras da Abraço Paraíba e demais militantes do movimento de rádios comunitárias da Paraíba. José Soter informou ainda que as comunidades que desejarem investir numa estação de rádio comunitária devem procurar a Abraço da Paraíba para obter informes sobre os procedimentos técnicos e burocráticos. Estamos diretamente da cidade de Souza no ar com o companheiro Dalmo Oliveira. Boa tarde, Dalmo. Boa tarde, Palhano. Boa tarde, Marcos Veloso, os ouvintes aí do Alô Comunidade. Olha, nós estamos aqui na tarde do terceiro dia, né, da Conferência de Cultura, Conferência Estadual de Cultura, Palhano. Estamos falando direto da Escola Estadual Mestre Júlio, aqui no bairro de Gato Preto, na cidade de Souza, cidade de Sorriso. A conferência está caminhando para os seus finalmente, já começaram a ser votadas e apreciadas as propostas. Estamos aqui, Pauliano, com cerca de 400 participantes nessa conferência. A terceira conferência de cultura do estado da Paraíba. Tivemos alguns problemas no início de credenciamento, um pouco de organização aqui. E também os participantes estão sofrendo muito com a intensidade do calor na cidade de Souza, que vive um momento até na iminência de faltar água aqui na região por conta da seca e do calor muito forte aqui, viu, Veloso, aqui na região. Certo. E como andam os trabalhos da terceira Conferência Estadual de Cultura da Paraíba, meu querido Dalmo? Olha, no dia de ontem o pessoal foi separado nos GTs e foram discutidos vários temas, várias temáticas, financiamento da cultura, marco regulatório, uma série de discussões, né, em relação principalmente à organização do sistema estadual de cultura, que é uma discussão que está rolando aqui na conferência. E, no mais, está correndo relativamente tranquila a conferência, a não ser também por conta de uma certa forma, a questão das distâncias. A conferência não está concentrada apenas num local, então há um certo deslocamento do pessoal durante o dia aqui na cidade de Souza. Veloso, eu estou aqui com um dos delegados da delegação de João Pessoa, da sociedade civil. A gente vai bater um papo agora, inicialmente com André Antério, ele que é do movimento de Cultura é Prioridade. O pessoal veio em peso aí de uma pessoa e está fazendo aqui a discussão
dos pontos de pauta que saíram aí da conferência de João Pessoa. Existe uma grande mobilização aqui para aprovação de várias demandas, vamos dizer assim, do setor cultural. Eu vou conversar um pouco então agora com o André para ele fazer um panorama na visão do pessoal da Cultura é Prioridade, para a gente ter uma ideia de como é que o movimento social está se articulando na conferência. Boa tarde, André. Qual é a sua visão desses 2 dias aqui da conferência em Souza? Boa tarde a todos os ouvintes do programa Alô Comunidade. Um intenso de discussões. Eu acho que por si só o conceito da de participação. Companheiro Dalmo, está picotando o som. Alô? Alô, Dalmo. Olha, infelizmente... Do nosso estado. Alô, Dalmo. Olha, infelizmente houve uma interrupção do som e nós vamos aguardar novo telefonema do companheiro Dalmo, que se encontra na cidade de Souza. Se encontra na cidade de Souza, no encontro... Do terceiro encontro de cultura. Tem notícia aí, Palhano? Tem uma noticiazinha aqui que é uma proposta bastante interessante, que é a municipalização de rádios comunitárias. Mais um trabalho acadêmico tratando de rádios comunitárias de autoria de Ivete Cardoso do Carmo, de Campinas, São Paulo. Trata-se de um relato histórico do movimento de radiodifusão comunitária na cidade de Campinas, que fica no interior de São Paulo, e do processo que resultou numa lei municipal dando à cidade prerrogativa de licenciar rádios comunitárias baseado no princípio constitucional do federalismo. É destacado o princípio básico de cidadania na democratização da comunicação e as restrições da lei federal para concessão de outorgas de rádios comunitárias, que está dentro do que nós questionamos que é na Constituição Federal, que é o Pacto Federativo. Ou seja, dentro da área de abrangência de um município, o município tem o poder e o direito de legislar sobre qualquer questão dentro da área que lhe é competente. A respeito da terceira Conferência Estadual de Cultura, que está sendo realizada na cidade de Souza pelo governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Cultura, Secult, a conferência começou quinta-feira e se encerra hoje na cidade de Souza, no sertão paraibano. Está reunindo 435 delegados eleitos nas 98 conferências municipais e territoriais. Durante 3 dias, esses delegados vão discutir, tá, como tema central, uma política de Estado para a cultura, desafios do Sistema Estadual de Cultura. A conferência reunirá importantes pensadores de todo o Brasil, servindo como espaço de articulação social e de deliberação de políticas, mas também de formação e reflexos. Quem ligou agora há pouco para cá foi o nosso rádio ouvinte, constante rádio ouvinte, nos escuta todos os sábados, é o motorista Borges. Ele ligou ainda agora para cá. Palhano, me avisou. Palhano, tô aqui escutando o programa Alô Comunidade. E mandar um alô, um abraço para ele, porque é um nosso rádio ouvinte assíduo. Nós temos também aqui, todos os sábados, eu tenho feito mandado uma mensagem de um artigo de Dioclésio Luz, que é jornalista, mestre em comunicação pela UNB, autor de A Arte de Pensar e Fazer Comunicação. E ele faz uma avaliação desde o início do governo Lula sobre o PT e as rádios comunitárias, 10 anos de solidão. E toda semana eu tenho lido um trecho desse artigo que ele fez, porque é bastante longo, portanto vai mais um trecho do artigo. Inúteis grupos de trabalho. O Ministério das Comunicações cuida para que a ignorância seja regra.
os interlocutores do Ministério das Comunicações com a sociedade civil muda em ideia 1 a cada 6 meses. São tecnocratas que equivocadamente entendem sua função pública como uma função política. Dotados de micropoderes, esses tecnocratas fazem um esforço tremendo para que as relações de poder sejam mantidas. Na prática, significa que eles não precisam conhecer rádios comunitárias, mas as relações de poder dentro do processo. Atuam no processo administrativo fazendo política. Neste ponto, configura-se um grave erro. Eles não cumprem a função de servidores públicos, como se estivessem no setor público. Privado, servem à linha determinada pelo dirigente e não ao interesse da sociedade. Por isso, não precisam conhecer a rádio comunitária. Precisam conhecer normas, as regras, saber como viajar e punir. São os capatazes da Casa Grande. Cabe-lhes elaborar normas para controlar e punir as rádios comunitárias. Vamos voltar a nos comunicar com Dalmo Oliveira de Souza. Dalmo, por favor. Ok, Marcos. Restabelecendo aí a comunicação, tá ouvindo bem? Perfeito, perfeito. Pronto, o André estava fazendo um panorama aqui, eu vou passar para ele continuar a avaliação dele. Certo. Olha, daqui a pouco tá ligando aí para o programa o secretário Chico César, ele vai falar diretamente e vocês fazem entrevista direto com ele, ok? Perfeito, perfeito. Vamos continuar com o André, então. Oi. Fica à vontade, André. Pode falar, André. Bom, vamos prosseguir, nós vamos andando, dar um abraço para os companheiros que estão nos ouvindo nesse momento, que é Maxwell e Viviane da Amazonas, Bartolomeu de Brejo dos Santos, Maria José de Tavares, Roberto de Pilõezinhos, Rodolfo da Rádio Comunitária Alquimista de Mussumagro, Petrônio de Catingueira, Joanes Leonel de Pedras de Fogo, Buda Lira do Piolim em João Pessoa, Flávio José de Cabedelo, o Wellington Costa, o nosso companheiro, grande amigo Wellington Costa de Cabedelo, Josenildo Faustino de Cacimba de Areia e José Gilvando de Serra Branca. Nós estamos às 14 horas e 19 minutos. Palhano. 14 horas e 19 minutos. Vou mandar um alô também para a dona Hilda Palhano, para Bernadette Palhano, para minha amiga Daniela, que mora lá em Cabedelo, para nossa amiga Rosângela, a mestra Rosângela, que é minha prima, professora, mestranda da Universidade Federal da Paraíba. O rádio completou 90 anos no Brasil. Há motivos para comemorar? O rádio nasceu comunitário depois de 90 anos. A tecnologia evoluiu e a cidadania avançou. Mas a democracia continua longe da comunicação. Atenção, Dalmo, por favor. De novo, entra aí, Dalmo. Okay. Olha, foi aberto, já se encontra, aberto desde o dia 16 de agosto e beneficiando 16 municípios paraibanos com habilitação para o serviço de rádio comunitária. Os seguintes municípios: Bernardino Batista, Bom Jesus, Carrapateira, Cochichola, Curral Velho, Frei Martinho, Mato Grosso, Puxinanã, Riachão, Santa Inês, São Domingos do Pombal, São José de Bonfim, Serra da Raiz, Serra Grande, Vista Serra e Zabelê. Dalmo Oliveira, por favor. Não, Marcos, já está restabelecendo o contato. Está chegando bem? Tá, agora está. Tá bom, vamos continuar então com a avaliação do André sobre esses 2 dias da conferência de cultura aqui. Tentando voltar aqui com a comunicação. Já foram 2 dias de conferência, de debates intensos,
certo? Tem mais de 400 agentes culturais de todo o estado reunidos aqui, então, por si só, esse é um momento muito valioso na questão da participação da sociedade civil, principalmente, e de reunião, de conexão de toda a gestão cultural do estado, certo? Em relação a como se vem se construindo as proposições dos debates, desde ontem, de acordo com o temário que já é estabelecido pela Conferência Nacional, a gente se subdividiu e a sociedade civil conseguiu se distribuir de forma qualificada, trazer proposições já previamente estabelecidas em suas bases de mobilização. E eu acho que as proposições que já começaram a ser discutidas hoje, ainda vão continuar, foram muito qualificadas, muito alinhadas com as atuais direções da Política Nacional de Cultura, e eu acho que está sendo um momento super importante de reunião de todos. Os atropelos de produção, de organização, a gente sabe que acontece, e o mais importante é que todos eles estão sendo muito bem expostos aqui e tentados ser conciliados, resolvidos, mas no geral acho que o momento de construção unificado está sendo bastante importante para a nossa política cultural no Estado. André, como é que ficou a questão da previsão de orçamento para a cultura? Tem uma disputa em relação a isso? Fala um pouco sobre essa questão e um pouco também sobre o sistema estadual de cultura. Como é que vocês pretendem monitorar essa política na Paraíba? Bom, com relação ao orçamento, a gente nesse momento tem um debate nacional sobre a questão orçamentária para a cultura, certo? O orçamento, a cultura, diferente da educação e da saúde, não existe uma vinculação constitucional para proteger esses orçamentos. Então existe uma proposta de emenda constitucional, a PEC 150, que é uma PEC que está sendo muito mobilizada, muito difundida pelos espaços de cultura, porque vincula no orçamento dos três entes, federal, estadual e municipal, o orçamento da cultura, certo? Que diz que o orçamento da União tem que ser 2%, no Estado pelo menos 1%, ou 1,5%, e dos municípios 1%. Aqui na conferência, a nossa proposição foi que, independente de já ter sido instituído com uma emenda constitucional, não há impedimento nenhum para que o governo do Estado já comece a praticar esse orçamento, já que esse é a fração que nos debates nacionais entende-se razoável para a política cultural, certo? Então, fora isso, há proposta também de reformulação geral da política de financiamento da cultura, uma reforma do FIC, que já não atende mais, novos mecanismos sendo criados para o financiamento da cultura, certo? E tudo isso, na verdade, é a composição, a estruturação do sistema estadual de cultura, que vem se conectando com o sistema nacional e com todos os municipais do Estado, certo? Então, para que isso funcione bem, tem diversos elementos que trabalham em sinergia: o conselho que garante a participação, o fundo que garante o financiamento, o plano que principalmente garante um planejamento de longo prazo e institucionaliza a política cultural, para que a gente não tenha a condição de um gestor vir derrubar a construção do outro, certo? Então, nesse sentido, o Estado, assim como diversos municípios no Estado inteiro, estão se alinhando. Claro que, além de instituir, tem que fazer funcionar direitinho. Há muitas reivindicações de que o Conselho Estadual não tem cumprido muito bem esse papel, o fundo também não está atendendo bem, o plano estadual ainda está em construção, ainda precisa ser instituído, então há muito que avançar nisso. Eu acho que a prioridade do movimento social nesse sentido é se empoderar dos espaços de controle social, dos colegiados, os colegiados do fundo, o Conselho Estadual, os conselhos de cada município, porque na hora que a gente consegue se empoderar e fazê-lo funcionar, a gente garante a participação da sociedade na implementação de toda e qualquer política cultural, porque a partir disso a gente passa a ter controle da política. Então eu acho que a prioridade é realmente essa, de que a sociedade se empodere na participação da implementação e do monitoramento e controle da política cultural no Estado. Beleza. A gente está ouvindo o André Antero aqui, ele é do movimento Cultura é Prioridade no Estado da Paraíba. Marcos, nós vamos então dar um tempo aqui agora, às vezes esperar a ligação do secretário Chico César. Ele deve ligar direto aí para o programa para fazer também o balanço na perspectiva do governo, tá ok? Tá certo, Dalmo. Dalmo, Oi. cadê o Fábio?
Fábio Mozart, ele deu uma saída aqui, infelizmente eu não estou podendo contar com ele nesse momento. Ah, tudo bem. Viu? Se ele aparecer até às 3 horas, a gente faz outro flash. Isso, beleza. Tá bom? Ok. A sonora com a deputada Fátima Bezerra, deu certo? Vou passar em seguida. Vai passar agora? Tá bom, então. Mas antes nós temos os Tem mais alguma comerciais. coisa? Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. ZYI 689, Rádio Tabajara, Superintendência de Radiodifusão, transmitindo em 1110 kHz, com 10.000 watts de potência. Rádio Tabajara M. O ator Rafael de Carvalho é natural de Caiçara. Aos 15 anos mudou-se para Salvador e virou ator. No Rio de Janeiro, começou em 1973 na novela O Bem Amado, interpretando o personagem Emiliano Medrado. No cinema, fez os filmes Macunaíma, O Trapalhão na Ilha do Tesouro, Fogo Morto, Crueldade Mortal, Gargalhada Final, Eles Não Usam Black Tie e O Homem que Virou Suco. Participou das novelas Gabriela e Saramandaia na TV Globo e Cavalo Amarelo e Rosa Baiana na TV Bandeirantes. Rafael de Carvalho, que nasceu em Caiçara, é paraibano como você. Ofertas de arrasar só o Açaí tem. Flocão de milho Quivita, 79 centavos o pacote com 500 gramas. Detergente líquido Atol Fragrâncias, 84 centavos o frasco com 500 ml. Milho verde Jussara, 95 centavos a lata com 200 gramas. Ofertas válidas para esta sexta e sábado, na rua Diógenes Chianca, Água Fria, próximo ao estádio Almeidão. Açaí. Agora, as suas manhãs de domingo tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio, das 6 às 8 da manhã, com a apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. Bom dia. As madrugadas na Tabajara AM, você fica em boa companhia. Show da Madrugada com Luizinho do Pagode. Música, notícias, bate-papo e muita variedade. Show da Madrugada, sua melhor companhia. Da meia-noite às 4 da manhã, aqui na Tabajara AM 1110. O som do novo tempo. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. h14h30. Palhando, temos mais notícia aqui? Tem uma bastante interessante aqui, companheiro Marcos Veloso, que é a rádio comunitária feita por mulheres no combate à dengue no Complexo do Alemão. Com o apoio do programa Nas Ondas do Ambiente do Governo do Estado, um grupo de mulheres ganhou voz na sociedade e leva informação para mais de 20 mil moradores na região localizada na zona norte do Rio. Com o slogan "Você pode agir e se agir pode mudar", um grupo de moradores da região inaugurou a Rádio Mulher, um ambiente comunitário, e logo na estreia divulgou a campanha estadual de combate à dengue e mobilizou os moradores contra o mosquito Aedes aegypti. O trabalho realizado pelas voluntárias teve o reconhecimento do secretário do Meio Ambiente, Carlos Mink, que compareceu na festa de lançamento. A ideia das rádios comunitárias ligadas ao meio ambiente vem do programa Nas Ondas do Ambiente. Já estávamos nas escolas e agora chegamos às comunidades. E esse projeto da Rádio Mulher é importante porque dá poder, força para as mulheres. Elas falam
da Lei Maria da Penha, da Fábrica Verde, da reciclagem do óleo de cozinha, da campanha contra a dengue, organizam-se, têm contatos com outras atividades, disse o secretário Carlos Mink. Representante da rádio, Sheila Santos, é a apresentadora do principal programa da casa, o informativo Manhã do Complexo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã às 12 horas, ao meio-dia. No início eu pensei, vou ficar mexendo no computador, que é a minha praia. Aí quando eu vi, a praia já era toda minha, já fazia tudo, corria atrás de matéria e fazia locução, disse a radialista. A Rádio Mulher aborda desde temas mais complexos como a Lei Maria da Penha, gravidez na adolescência e o combate à dengue, até assuntos mais descontraídos como a divulgação de artistas locais e a agenda dos eventos da comunidade. Para ouvir a Rádio Mulher, basta estar no Complexo do Alemão e sintonizar no dial 98.7 MHz. Nós estamos aqui com a sonora que foi feita pelo nosso companheiro jornalista Dalmo de Oliveira, com a deputada federal Fátima Bezerra, que é deputada federal pelo estado do Rio Grande do Norte. Ela foi convidada para participar da 3ª conferência do estado da Paraíba e deu essa entrevista que é muito interessante sob o ponto de vista cultural, não só para o nosso estado, como para o Brasil. A sonora, por favor. O microfone na mão do povo. Deputada, qual é a importância dessa 3ª conferência aqui no estado da Paraíba para a cultura da região? Olha, a importância, eu vou começar ressaltando o grau de mobilização, de participação da conferência, viu? Fiquei muito satisfeita com o que vi. E quero mais uma vez aqui saudar Chico César, toda a equipe, os movimentos sociais, a sociedade civil em geral, enfim, pela boa mobilização que fizeram. A conferência muito representativa. Segundo, né, essa conferência acontece num momento muito importante porque nós estamos mais do que nunca, né, focados no sentido de buscarmos construir mais uma década de avanços e conquistas para a política cultural do nosso país. E nesse sentido, Dalmo, é urgente, é inadiável que na Conferência Nacional possamos dar um passo decisivo para consolidar o Sistema Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura, enquanto uma política de Estado. Agora, para que isso se realize de fato, é preciso dinheiro, né? Porque aquilo que sempre que eu digo, não adianta ter só um bom plano. Aliás, já tem um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno ou o céu tá cheio. Mas o fato é que o Plano Nacional de Cultura é um belo instrumento. O Plano Nacional de Cultura contém um conjunto de metas que orientam a política cultural do nosso país pelos próximos 10 anos. Eu tive a honra de ser a relatora desse Plano Nacional de Cultura. Mas volto a dizer, não adianta só ter um bom plano, boas ideias, bons projetos, é preciso dinheiro. Por isso que nós temos que nos unificarmos, nos fortalecermos cada vez mais para pressionar o poder público, para pressionar o Congresso Nacional, para que aprove projetos importantíssimos nessa área, como a PEC 150, que trata da vinculação constitucional de recursos para a cultura, e o Procultura, né, que trata da questão do Fundo Nacional de Cultura e da lei do mecenato, da lei de incentivo à cultura. Tem duas propostas, deputada, que estão em andamento, devem chegar ao Congresso proximamente. Uma já está bem avançada, que é o marco legal da participação social. E a outra é a lei da mídia social. Eu queria que a senhora comentasse como essas duas histórias influenciam na cultura do país. Essas duas histórias têm absolutamente tudo a ver, né? Eu acho que está ficando cada vez mais evidente, né, a necessidade de linkar a questão da cultura com a comunicação, com a democracia, com a política, né? E nós temos, né, uma lacuna enorme aí
no que diz respeito a não termos conseguido avançar em algumas reformas de caráter estruturante, né, para o papel do Estado, que é o Estado que nós desejamos, republicano, né, um Estado indutor e provedor dos direitos sociais, o Estado inclusivo, né. Eu me refiro exatamente, por exemplo, à lacuna da reforma política com participação popular, à lacuna, por exemplo, da comunicação, da questão da mídia. Infelizmente, não conseguimos avançar nessa área. Você vê, por exemplo, as rádios comunitárias têm uma bela filosofia e, no entanto, nós não conseguimos, ao longo desses 10 anos, melhorar a legislação no que diz respeito o papel das rádios comunitárias para ampliar mais o papel delas. Então, Dalmo, a lei da mídia, da comunicação, da participação social, a da participação social é difícil, mas a lei da questão da mídia e da comunicação social é muito mais difícil. Eu não nutro esperança com esse congresso que aí está, que a gente avance nessa direção. A minha esperança reside na participação popular, na força da sociedade, ou seja, eu aposto, está entendendo, que um movimento muito forte de fora para dentro do Congresso, aí sim pode andar, viu? Pode andar e é fundamental, não tem mais como a gente adiar esse debate, que é a necessidade de linkar a questão da comunicação com a cultura. Só bem rapidinho, semana passada quem esteve lá na Comissão de Cultura foi o Pablo Capilé, do Movimento Fora do Eixo, teve o Bruno Torturra, da Mídia Ninja, e foi muito importante o diálogo que eles travaram lá com a Comissão de Cultura. O Movimento Fora do Eixo colocando exatamente o desafio que é sintonizar a questão da cultura com a comunicação social. E, portanto, é isso que você está colocando. Nós precisamos, enfim, alterar essas leis obsoletas que tem a legislação. Na verdade, o que é que nós precisamos? Regulamentar o artigo da Constituição que trata da democratização da comunicação social, né? Está lá na Constituição, mas nós não conseguimos avançar. Repito, com o perfil desse Congresso que aí está, Congresso onde tem um peso muito forte do ponto de vista empresarial, inclusive dos donos de comunicação, né, pelo país afora. Né? Deputado, uma última pergunta. O Brasil viu ultimamente várias políticas públicas afirmativas na questão racial. Como é que isso pode ser ampliado dentro da perspectiva da cultura e também de um certo combate ao racismo institucional dentro das instituições de governo, deputada? Primeiro eu quero dizer para você que não é pouca coisa. A gente, ao longo desse período, temos conseguido, por exemplo, a instituição da Secretaria Nacional da Promoção da Igualdade Racial, com status, inclusive, de ministério, né? Nós temos que reconhecer o protagonismo do governo do presidente Lula com iniciativas, né, voltadas exatamente para a promoção da igualdade racial. Associado a isso, Dalmo, eu quero aqui destacar o feito que foi a política de cotas. Eu, sinceramente, confesso a você que teve momentos que eu pensei que a gente não ia conseguir, dado o combate lá dentro desse Congresso Nacional que está aí, conservador, né? E não é à toa que, por exemplo, partido como o DEM, né, que vem da antiga Arena, do antigo PDS, do antigo PFL, recorreram, né, no plano da justiça, né, exatamente para obstaculizar a aprovação das iniciativas voltadas para a questão da política de cotas, mas finalmente foram derrotados. O fato é que a gente tem que celebrar a questão da política de cotas, porque é sim uma necessidade, é sim uma ação afirmativa necessária diante exatamente, né, da realidade. E a senhora acha que dá para ampliar da educação para as outras áreas? Eu acho que dá e a gente tem que lutar exatamente nessa direção. E terceiro, Dalmo, eu acho que cada vez mais primeiro, os movimentos continuarem vigilantes, mobilizados,
para que cada vez mais o governo não perca de vista o recorte que tem que ter essas políticas nos editais, né? Como por exemplo agora o próprio Ministério da Cultura, lançamos editais e levando em consideração o recorte de raça, de gênero, né? Então eu acho que é por aí, ou seja, a gente não pode sossegar nem se acomodar, a gente tem que ir em busca cada vez mais de mais direitos sociais e de mais cidadania. Obrigado, viu? Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Nos estúdios da Rádio Tabajara, 14 horas e 42 minutos. Eu tenho aqui um pedido para ser feito aos anestesistas do Hospital Arlinda Marques, que estão em greve e infelizmente estão prejudicando o povo pobre que procura aquela casa, aquele hospital. Especialmente as crianças que necessitam urgentemente de cirurgias, como é o caso do pequeno Maxwell, que deveria ser cirurgiado no dia 19 de 9 de 2003. E agora Deus sabe lá quando. Nós aqui do Alô Comunidade fazemos um apelo para que os anestesistas e o governo do estado entrem no entendimento financeiro e restabeleçam este serviço tão importante para a população de João Pessoa. Saímos um pouco do nosso tema, mas não deixamos de sair da comunidade. O Ministério das Comunicações tem um projeto chamado Canal da Cidadania. Não tem a ver com rádio comunitária e ao mesmo tempo tem a ver porque é um projeto que trata de questões de educação, de inclusão, inclusive da comunidade nos municípios. O Canal da Cidadania faz parte do conjunto de canais públicos explorados por entes da administração pública direta e indireta em âmbito federal, estadual e municipal e por entidades das comunidades locais dentro do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Dentre os principais objetivos a serem atendidos pelo canal estão a busca pelo exercício da cidadania e da democracia, a expressão da diversidade social e o diálogo entre as diversas identidades culturais do Brasil e a universalização do direito à informação, comunicação, educação e cultura. Além disso, pretende-se fomentar a produção audiovisual independente de caráter local e regional e atuar na prestação de serviços de utilidade pública. Para isso, o Canal da Cidadania vai fazer uso da multiprogramação possibilitada pela TV digital. Serão 4 faixas de conteúdo, a primeira para o Poder Público Municipal, a segunda para o Poder Público Estadual e as outras 2 para associações comunitárias que ficarão responsáveis por veicular a programação local. Este projeto está disponibilizado para todos os municípios do Brasil. É muito importante que as prefeituras canalizem, apresentem projetos para este projeto do Ministério das Comunicações, porque vai disponibilizar para os municípios, inclusive para a comunidade, participar de um projeto de TV digital. Marcos Veloso. Nós estamos às 14 horas e 45 minutos e vamos ouvir uma boa música, a boa música paraibana. MPPQ, música popular paraibana de qualidade. Agora, Eu Beija-Flor, de Dida Fialho. Eu beijo a flor como beija a manhã, o beija-flor. Carrega além na simbiose de velho pássaro
pra devolver minha língua, pra devolver minha língua, o efêmero falar do beijo que voou. Eu beijo a flor como beija a manhã, o beija-flor. Carrego pólen na simbiose de véu e pássaro, seja aonde for. Levando a manhã no bico feito estrela, pra devolver minha língua, pra devolver minha língua, o efêmero falar do beijo que voou. Levando a manhã no bico feito estrela, pra devolver minha língua, pra devolver minha língua, o efêmero falar do beijo que voou. MPPQ, música popular paraibana de qualidade. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Quatorze horas e 49 minutos aqui na Rádio Tabajara. Onde você estiver, boa tarde, meu amigo Dida Fialho. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que JSJ, um acusado de transmissão de rádio clandestina, não responderá mais a processo criminal. A decisão foi tomada para atuação da Defensoria Pública da União, DPU, em favor do réu. Esse senhor, esse rapaz, eu não sei, operava uma pequena rádio no interior do estado do Amazonas, sem concessão da famigerada Anatel. Ele foi denunciado pelo Ministério Público com base no artigo 185 da Lei 9.472 de 93, que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão para quem desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação. O caso percorreu várias instâncias do Poder Judiciário até chegar ao Supremo. De acordo com a segunda turma, JSJ não deveria responder por processo em função do princípio da insignificância por meio do qual a justiça não pode ser acionada em casos de mera gravidade, onde não há grande risco para a sociedade. O princípio da insignificância penal foi aplicado porque a rádio operava com um transmissor de 20 watts, considerado de baixa potência. Por isso, não haveria a possibilidade de interferência em sinais de avião, serviços de emergência e outras rádios. O que quer dizer que todas as pessoas que operam rádio comunitária poderá, inclusive, entrar nessa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, não é, Palhano? Isso. Vou mandar um alô aqui pro nosso amigo Cebolinha, lá no Gás, que nos escuta todos os sábados, e para Manuel, do Mascote, Fabiana Veloso, também a nossa companheira Fabiana Veloso, que nos escuta, o nosso amigo Juma, que está sempre nos escutando todos os sábados. Vamos Continue. Há 9 décadas, a radiodifusão começava no país. Desde lá, a tecnologia evoluiu e a cidadania avançou. Mas
a democracia continua longe da comunicação eletrônica de massa. O rádio nasceu comunitário. As pessoas ligadas à Academia Brasileira de Ciências, como Henrique Morizzi e Edgar Roquette Pinto, reuniram-se para criar uma emissora com finalidades educativas e culturais. Após 90 anos, uma das leis que regula a comunicação só entende como território de 1000 metros, fica fora a chamada comunidade de interesses, como os pioneiros da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro faziam. Bota ele aí no ar. Oi. Olá. Pois não, companheiro? Olá, fica à vontade, com quem eu falo? Boa tarde, tudo bom? É seu amigo Marcos, amigo velho. É Marcos Deficiente Visual, colega de Belaminas, pessoal. Foi na sua escuta, toda vez eu escuto e nunca tive a oportunidade de conversar com você, mas hoje eu quero lhe parabenizar a Rádio Tabajara por essa oportunidade que dá para a comunidade se comunicar melhor. Tá certo? Ok. Nós queremos agradecer a sua participação e fique à vontade para qualquer notícia da sua comunidade, companheiro. Qualquer coisa que surgir, eu comunico a vocês. Um abraço grande. Um abraço, então. Nós estamos às 14h53 e estamos caminhando com o Alô Comunidade. O Alô Comunidade de hoje vai mais uma notícia. A plataforma para um novo marco regulatório das comunicações no Brasil. A nova legislação deve garantir a estruturação de um sistema comunitário de comunicação de forma a reconhecer efetivamente e fortalecer os meios comunitários entendidos como rádios e TVs de finalidade sociocultural, geridos pela própria comunidade, sem fins lucrativos, abrangendo comunidades territoriais, etnolinguísticas, tradicionais e culturais, para ter um papel fundamental na democratização do setor. Elas devem estar disponíveis por sinais abertos para toda a população. Os meios comunitários devem ser priorizados nas políticas públicas de comunicação, pondo fim às restrições arbitrárias de sua cobertura, potência e número de estações por localidade, garantindo o respeito a planos de outorgas e distribuição de frequências que levem em conta as necessidades e possibilidades das emissoras de cada localidade. Devem ser garantidas condições de sustentabilidade suficientes para uma produção de conteúdo independente e autônoma por meio de anúncios, publicidade institucional e de financiamento por fundos públicos. A lei deve prever mecanismos efetivos para impedir o aparelhamento dos meios comunitários por grupos políticos ou religiosos. É também fundamental o fim da criminalização das rádios comunitárias, garantindo a anistia dos milhares de comunicadores perseguidos e condenados pelo exercício da liberdade de expressão e do direito à comunicação previstos na nossa Carta Magna, a Constituição Federal. Eu quero mandar um alô também para a companheira Girlene. Falei com ela ainda agora, ela ligou para mim e a bichinha está doentinha e tal. Lá ela é radialista também na Quebra-Mar FM na cidade de Cabedelo. Todos os dias ela está no ar com o programa O Amor Está no Ar. Quero mandar um abraço e um alô para Elimar, para José Mário, para Bio, para Cleonice, Nidinha, Lindolfo, todos residentes na Cidade Verde, no bairro das Indústrias. Cadê Dalmo, rapaz? Dalmo disse que ia entrar com Chico César e... Eu quero mais uma vez ressaltar que se encontra aberto o aviso de habilitação número 9 do dia 16 de agosto de 2013, que vai se encerrar no dia... agora no dia 13 do próximo mês, e para canais nas seguintes cidades paraibanas: Bernardino, Batista, Bom Jesus
Bom Jesus, Carrapateira, Cochichola, Curral Velho, Frei Martinho, Mato Grosso, Puxinanã, Riachão, Santo Inês, São Domingos do Pombal, São José do Bonfim, Serra da Raiz, Serra Grande, Vista Serrana, Isabelê. As entidades interessadas que poderão participar dessa habilitação entrando no site do governo, no www.ministeriodascomunicação.gov.br. Sobre a plataforma para o novo marco regulatório, as outorgas de programação de rádio e serviços audiovisuais em qualquer plataforma devem garantir em seus critérios para concessão e renovação a pluralidade e diversidade informativa e cultural, sem privilegiar o critério econômico nas licitações e visar a complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal. Os critérios de outorga e renovação devem ser adequados aos diferentes sistemas e estar claramente definidos em lei, com qualquer recusa sendo expressamente justificada. Não deve haver brechas para transformar as outorgas em moedas de troca de favores políticos. A responsabilidade pelas outorgas e por seu processo de renovação deve ser dos órgãos reguladores e do Conselho Nacional de Comunicação, garantida a transparência, a participação social e a agilidade no processo. Os processos de renovação não devem ser realizados de forma automática, cabendo acompanhamento permanente e análise do cumprimento das obrigações quanto à programação, especialmente com a regulamentação daquelas previstas no artigo 221 da Constituição Federal e da regularidade trabalhista e fiscal do prestador de serviço. Deve-se assegurar a proibição de transferências diretas ou indiretas dos canais, bem como impedir o arrendamento total ou parcial ou qualquer tipo de especulação sobre as frequências. Marcos. Vamos, nós estamos agora há pouco tempo para concluir o nosso trabalho no dia de hoje. Eu quero lhe perguntar o seguinte: você lembra da Rádio Clube de Itabaiana? A Rádio Clube de Itabaiana. Que foi fundada por quem? Aí eu não lembro, não. Raul Geraldo de Oliveira. Coronel Raul. Coronel Raul, exatamente. Oi. Mas quem trabalhava na locução era aquele menino do Detran, né? Exato. Eu também quero falar depois, essa aí foi uma rádio que teve algum tempo no ar, em Itabaiana, e era AM. Depois veio a rádio de Monteiro. Você lembra? A Rádio Vitória. A Rádio Vitória. Que trabalhou na Rádio Vitória Carlinho Veloso, Cardoso e Getúlio Antunes. Lembra? Lembro de Getúlio. Tem aqui também o professor historiador Israel Elídio de Carvalho. Israel. Grande Israel. E ele lembra, inclusive, de toda a programação que a Rádio Vitória tinha naquela época. A Rádio Vitória, inclusive, é de 67. Bom, nos estúdios da Rádio Tabajara são 15 horas e, mais uma vez, o programa Alô Comunidade está terminando. Nós mandamos um abraço e um alô a todos os nossos ouvintes, rádio ouvintes da Rádio Tabajara, em especial do nosso programa o Alô Comunidade, e mais uma vez nos despedimos deste programa, e no próximo sábado estaremos aqui mais uma vez, e desta feita com os companheiros Fábio Moza e Dalmo Oliveira. Boa tarde. Boa tarde a todos e até o próximo sábado. ZYI 689, Rádio Tabajara, Superintendente.